Hoje é dia de resenha aqui no canal. Olá, eu sou a Jéssica e esse é o Leitores em Crise e hoje eu trago para vocês a nossa primeira resenha aqui do canal. Mas antes de começar, gostaria de já pedir para vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like. Na nossa descrição vou deixar os links das nossas redes sociais e também o nosso link da Amazon, se você se interessar por algum livro mencionado aqui no canal ou até mesmo esse livro mencionado aqui, e vocês puderem comprar utilizando esse link, vocês nos ajudam bastante com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. O livro que eu vou trazer a resenha para vocês hoje é Tudo o que eu Nunca Contei, da Celeste Ng. Este livro eu preciso dizer que mexeu muito comigo, é um livro que me surpreendeu do começo ao fim. Eu cheguei nele com uma expectativa, esperando que acontecesse determinado assunto e na verdade foi totalmente diferente. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele, sobre as minhas opiniões, o que eu achei e espero que vocês gostem e se interessem pelo livro porque vale a pena ler. A sinopse do livro mais ou menos é essa. Em 1977, a Lídia, uma estudante de 16 anos, simplesmente não aparece para tomar café da manhã com a sua família. Uma atitude dela que não pode se dizer que é muito normal. Então, os irmãos vão para a escola, o pai vai trabalhar e a mãe fica em casa para tentar descobrir aonde que a filha começa a procurar dentro da casa, procurar ali aos arredores e acaba não encontrando. Aí fica a questão de que a menina sumiu ou ela foi sequestrada, o que aconteceu com essa menina? Bom, com o passar do tempo e da história, eles vão percebendo que na verdade eles não conheciam tão bem assim a filha deles. Tinha muita coisa que não era falado, que não era contado, que a menina acabava escondendo. Agora vamos ao que eu achei do livro, as minhas perspectivas, as minhas anotações sobre a história. O livro, ele começa, lógico, no primeiro capítulo com o desaparecimento da Lídia. Ela não desce para tomar café, a mãe vai até o quarto dela e vê tudo arrumado, como se ela não tivesse dormido no quarto. A partir daí a gente começa a ver uma família se desenrolando para descobrir o que aconteceu com a irmã. E assim, essa história começa a ir para um caminho diferente a partir desse momento. Eu peguei esse livro para ler como um suspense policial, como se fosse o livro inteiro, a história da busca dessa menina e a descoberta do que aconteceu com ela, se foi assassinada, se não foi, se foi assassinada, quem era o assassino. Mas no segundo capítulo dessa história, a gente já começa a ir para um caminho totalmente diferente do imaginado, pelo menos por mim. No segundo capítulo, o livro já nos leva ao passado para começar a conhecer a história dos pais da Lídia, que é o James e a Mary. O James, ele é descendente de chineses, porém nascido na América, mas isso não o livra do preconceito por ser de uma nacionalidade diferente, de ser de uma raça diferente, conforme mencionado no livro. As pessoas têm muito preconceito com ele simplesmente por ele ter os olhos puxados, por ele não ser branco. Aos poucos a gente vai vendo que ele vai desenvolvendo uma certa vergonha da origem dele. Ele tem vergonha dos pais, ele não quer ser visto como os pais, porque ele não quer ser visto como filho da cozinheira da escola, filho do cara da manutenção. E isso, você querendo ou não, acaba trazendo para o presente como consequência do que ele passou lá atrás, ele acaba trazendo essas atitudes para o presente com os filhos dele. Já a Marilyn é a típica garota americana, loira dos olhos claros, porém o problema dela é que ela não quer atender as expectativas da mãe dela. Ela não quer estudar para arrumar um bom marido para ser dona de casa. Ela quer estudar para ser uma profissional, ela quer ser médica, ela quer conquistar sucesso profissionalmente. Então ela vai para a faculdade querendo tudo, menos seguir o conselho da mãe, que era arrume um bom marido.
Só que chegando lá na faculdade, ela acaba conhecendo o James. Então, ela mesma acaba se ressentindo porque ela acabou fazendo exatamente aquilo que ela não queria, que era encontrar o bom marido. Mas ela acaba se identificando com ele, porque ele é tão diferente quanto ela. Ela se acha diferente por ela não querer o que as outras mulheres querem. Com esses duas pessoas traumatizadas pelo que elas passaram durante a juventude, infância, eles acabam trazendo essas questões para os filhos. A Lídia, que é a do meio, acaba recebendo todas as expectativas da mãe sobre ser uma profissional no futuro bem-sucedida. Então tudo o que a mãe não conseguiu, porque ela acabou casando e acabou tendo filho, ela não conseguiu realizar o sonho dela de ser médica, de continuar estudando. Então tudo que ela não conseguiu, ela coloca nas costas da filha essa responsabilidade. E a filha, com medo de decepcionar a mãe e o pai, acaba dizendo sim para tudo. Então, todos os estudos que a mãe obriga ela a fazer, ela faz, revistas, livros, tudo o que a mãe leva para ela ler de conhecimento, ela acaba aceitando e fazendo, mesmo não sendo aquilo que ela quer. E com isso, lógico que ela não consegue manter essa pose o tempo inteiro. Ela acaba começando a se prejudicar na escola, ela começa a não ir tão bem assim como ela ia antes e o medo de decepcionar os pais cada vez maior. Nisso, o Nat, que é o filho mais velho, acaba pegando algumas das decepções do pai também, porque o pai, por ter passado por todo aquele preconceito quando mais novo, ainda hoje eles sentem um preconceito na pele de que não consegue entender como ele é casado com a Marilyn, que é a típica americana, e ele é chinês. E ele não quer que o filho passe por essa situação. Então ele obriga o filho a passar por algumas situações que para o filho é vexatória, é incômodo, ele não quer passar por isso, ele só quer ficar sozinho na dele, ele não quer se enturmar, ele não quer fazer amizade com ninguém. Então os dois filhos acabam ficando muito traumatizado, vamos dizer assim, com os pais, porque os pais simplesmente transferem as expectativas e os sonhos deles que eles não conseguiram e passam essa responsabilidade para os filhos. Já a filha mais nova é muito esquecida do rolê, porque assim, é como se ela não existisse e ela sabe disso e ela faz com que ela seja menos notada ainda. E assim, nossa, dá muito dó dessa menina mais nova, porque a gente vai lendo e vai vendo como ela é esquecida, como ela é deixada de lado, tanto pelos pais como pelos irmãos mais velhos. Assim, é muito triste ver isso. E a gente vê que no fim a história do livro, o que aconteceu com a Lídia, é o resultado de tudo o que o livro vai contar, de toda a história para chegar até ali. De toda a história dos pais, de toda a história deles, desde que nasceram até hoje. A Lídia, ela se apega muito ao irmão, porque ela acha que ele o entende, porque ele também passa por isso. E quando ele passa na faculdade, quando ele descobre que ele foi aceito em Harvard, que ele vai ter que se mudar, ela fica ainda mais triste e decepcionada, porque daí ela vai ficar sozinha e ela não vai ter mais ninguém que a entenda por perto. Então esse livro é de um crescimento, é de uma sensibilidade assim muito boa. Eu me surpreendi muito porque eu tava esperando que fosse um livro que me fizesse pensar, que me fizesse ver um pouco além, mas ele assim me abriu os olhos para uma coisa que vem de lá de trás, que sempre teve e infelizmente ainda tem, que é o preconceito. E as causas que esse preconceito sofrido lá atrás trouxe para o futuro e o quanto pode afetar uma família isso que está acontecendo, sabe? Eu achei que esse livro ele foi de um grande ensinamento para o leitor e também foi uma crítica à sociedade que a escritora colocou ali no livro. A gente sabe, a gente vê que mesmo a gente tendo os nossos sonhos e infelizmente eles não podendo se realizar, a gente não pode passar essa frustração,
esse desejo de ter esse sonho realizado para os filhos, para outras pessoas, porque os sonhos, eles são de cada pessoa, eles não podem ser transferidos. Então eu vejo esse livro como um ensinamento muito grande, como uma crítica à sociedade também, que na época era muito preconceituosa e infelizmente ainda é. E a gente vê que esse preconceito, ele não ele vai muito além do que a gente imagina, ele vai muito além do que a gente espera. Ele é um preconceito racial, ele é um preconceito de classe, é um preconceito explícito ali perante a sociedade, numa época lá atrás que era complicada e que no livro chega a mencionar um casal em que o homem é negro e a mulher era branca e eles se casam e logo depois eles vão presos porque isso na época era proibido. Assim, é uma coisa que dói o coração a gente ler, mas a gente sabe que isso aconteceu e ainda acontece e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, esse livro para mim ele foi um 5 estrelas. Eu não sei porque eu não favoritei, mas ele foi um 5 estrelas e só me deixou assim ainda mais curiosa para ler Pequenos Incêndios por Toda Parte. Eu tava com medo de conhecer essa escritora, de conhecer algo escrito por ela, porque as opiniões são muito divididas, mas assim, se Pequenos Incêndios for tão bem escrito, tão bem montado como Tudo Que Eu Nunca Contei, vai ser outra história, 5 estrelas para mim. Então, essa é a minha resenha sobre Tudo Que Eu Nunca Contei. Espero não ter enrolado muito ao falar, espero não ter deixado nada de importante de fora. Então, é isso. Termino por aqui a resenha. Até a próxima!